Neste vídeo vou fazer o unboxing do D64. O produto vem bem embalado, com uma embalagem interessante, muito reminiscente daquilo que era o Commodore 64. Lá dentro podemos encontrar o computador propriamente dito com uma capa protetora em plástico. E depois temos esta caixa aqui que tem algumas coisas interessantes lá dentro. Vamos abri-la. A primeira coisa que nós vemos é o joystick. É um joystick robusto, mais robusto do que aquele que era fornecido com o D64 Mini. Os botões respondem bem ao toque. Aqueles maiores são um bocado mais duros que os outros são um bocado moles, mas todos eles muito sensíveis ao toque. Os botões grandes vêm com uma película protetora. Este joystick usa micro-interruptores. Lá dentro vem outra caixa. E dentro dessa caixa podemos encontrar várias coisas. A primeira é o adaptador de corrente. Eu, como comprei um modelo em inglês, veio a tomada inglesa. E como tal, para funcionar aqui em Portugal, tive de comprar um adaptador semelhante a este. O encaixe é perfeito, o adaptador custou menos de 4€ e fica a funcionar. Depois também temos aqui o cabo HDMI que nos liga à televisão. E também, claro, o cabo USB. Mais nada na caixa. Na caixa maior ainda temos um manual de instruções, também muito semelhante ao Commodore 64. Este é um Quick Guide, portanto não tem muita coisa, só os aspectos fundamentais da instalação e uma publicidade central ao Protovision. Tem várias línguas, como podem verificar. Bem, vamos ao que interessa. Nesta caixa não tem nada, portanto podemos desembalar o D64 propriamente dito. Vamos ver. Arrumar a caixa para lá. Tem um certo peso. Já ouvi dizer que não é o mesmo peso de um Commodore 64, mas não deixa de ser uma sensação de robustez. Deste lado a caixa não tem nada. Na parte de trás podemos ver 3 ligações, uma ligação USB, uma ligação HDMI e outra por onde entra o Power In. E do outro lado da caixa temos mais 3 ligações USB e o botão On-Off. O logo D64. Os respiros para a componente eletrónica e depois a luz de power. O teclado, aqui está ele, também muito semelhante ao Commodore 64, com umas pequenas diferenças. Ao toque é agradável, faz lembrar muitos computadores dos anos 80, é bem responsivo. E depois, para os aficionados do Commodore 64, estas teclas vêm impressas da forma que o Commodore 64 vinha. O Shift Lock não faz lock e a tecla Commodore vem agora com a tecla D64. As caras das teclas também são impressas. Ali temos os gráficos e as cores.
Na parte de trás temos o label que nos indica o número de série. Mais um ensaio ao teclado. Muito agradável ao toque, gostei muito. Bem, temos o joystick, o nosso amigo Commodore 64, D64 e finalmente o guia de iniciação rápida.